Luiz Augusto, aproveitando o gancho aí da anterior, do GPS, da variação, que inicialmente ninguém sabia explicar, mas que como era sempre o mesmo valor, o sistema GPS sairia de qualquer maneira. Claro. Então, eu quero relatar aqui um fato histórico que mostra como as coisas se repetem, mas só que num outro plano, né, digamos. É como se fosse uma espiral, assim, né? Em 1671, uma dupla de astrônomos, o Jean Richer e o Giovanni Domenico Cassini, mas que trabalhava na ocasião com o Richer na França, em Paris, resolveram medir a paralaxe de Marte. Para quê? Para saber com uma melhor precisão a distância Terra-Marte, para que essa distância Terra-Marte servisse de linha base para depois fazer a triangulação e medir a distância com o Sol. Foi a primeira tentativa de determinação do valor da unidade astronômica. Uma unidade astronômica. Então, lembrando que Marte estaria numa quadratura, né? Marte estava em oposição. Não, em oposição, mas no momento de fazer a triangulação, sim. para depois chegar no Sol, Sim. Né? Enfim, é um método que quem foi? Hiparco? Não, Aristarco. Aristarco imaginou que quando a Lua estivesse exatamente iluminada pela metade, haveria um ângulo reto, um triângulo retângulo, Terra, Lua, Sol. O problema é que é um triângulo tão agudo que esse ângulo que teria que medir aqui na Terra, ele é praticamente 90 graus. Daí qualquer mínimo erro dá um valor completamente errado. E foi o que aconteceu. Né? Conclusão, a distância Terra-Lua como linha base é muito pequena. Então aconteceu o seguinte, o Richer veio para as Guianas francesas, para Cayena, era uma possessão francesa na época, quase na linha do Equador, né? E o Cassini, ou Cassini, como diziam os franceses, ficou em Paris. Então, no mesmo momento, e vejo que nessa época não havia telefone celular nem nada, né? Então essa sincronização tinha que ser muito bem estudada. Os dois iriam observar o planeta Marte, e de Paris, a 45 graus de latitude norte, e o outro na linha do Equador. E qual é a ideia? Sabendo a distância Cayena-Paris, chegar na distância até Marte, e tendo depois Marte como linha de base, repetir a experiência do Aristarco, só que agora com uma linha base compatível, né? Bom, mas aí aconteceu o seguinte, o Richer chega em Cayena com uma série de relógios de pêndulo que ele calibrou em Paris e notou que os relógios dele estavam escandalosamente atrasando cerca de 20 minutos por dia. Mas então essa é uma pergunta que eu fazia para os alunos, né? Mas se ele estava com os melhores relógios, como é que ele pôde saber que os relógios estavam, todos eles atrasando, né? E 20 minutos por dia, né? Como é que ele descobriu isso? Usando relógios que a própria natureza fornece, isto é, por exemplo, os satélites de Júpiter, os satélites galileanos, né? Então ele sabia muito bem o período de cada um desses satélites, e observando os satélites é que ele concluiu que os relógios dele estavam atrasando esse valor aí. Achou que deveria ser, poderia no primeiro momento ser a temperatura, a umidade e tal, mas viu que não era. Mas não interessa. Bom, pegou e corrigiu
regulou os relógios, tomando como referência um dos satélites de Júpiter. Meses depois, já tendo voltado para Paris, é que ele se deu conta que o problema era o G, a aceleração da gravidade da Terra, né? Que em função de Caiena estar no Equador, né? A velocidade é máxima ali, a velocidade linear devido à rotação da Terra, e o valor do G também é diferente, né? Porque o relógio de pêndulo, ele... Varia ponto a ponto na superfície terrestre. Isso. O relógio de pêndulo, o período dele tem uma relação inversa com a raiz quadrada de G, né? É uma constante em função do formato do pêndulo, mas embaixo tem a raiz quadrada de G, né? Mas então, fizeram a medida e saiu, felizmente, mas só conseguiram explicar depois. Algo semelhante aconteceu aqui agora. É verdade. Né? Então... Olá, amigos. Já começou a oficina de astronomia número 440, a quinta e última etapa do nosso ciclo temático de análise crítica da teoria da relatividade. Conosco, mais uma vez, o professor Délcio Basso.